Por trás do brilho da fama existem histórias que quase ninguém conhece. Ser filho de celebridade parece um privilégio. Mas quando o assunto é identidade e aceitação, o palco pode se transformar em um campo de batalha. Hoje você vai conhecer 15 filhos de famosos que se assumiram LGBTQIA+. Histórias reais de amor, rejeição e coragem. Deixe o like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer. E fica comigo até o final, porque o número 1 dessa lista vai te surpreender. No número 15 temos Monique Costa, filha do cantor Leonardo, um dos nomes mais marcantes da música sertaneja. Enquanto os holofotes perseguiam o pai e os irmãos artistas, Monique escolheu uma vida diferente, longe dos palcos, perto da terra. Tornou-se agrônoma, empresária rural e, com o tempo, símbolo de uma geração que encontrou no campo um espaço de liberdade e identidade. Aos 33 anos, revelou ao público que vivia um relacionamento estável com Jéssica Loss, também agrônoma. As duas dividem não só a gestão de fazendas, mas uma vida discreta e sincera, construída sobre amor e respeito mútuo. A revelação da relação surpreendeu o público. Em meio a uma família famosa, muitos esperavam um escândalo. Mas o que houve foi silêncio e maturidade. Leonardo, conhecido pelo humor espontâneo e pelas opiniões diretas, escolheu não transformar a intimidade da filha em espetáculo. O silêncio dele falou mais do que qualquer discurso, um gesto de respeito, ainda que distante. A mãe, Sandra Helena, foi o porto seguro. Sempre apoiou a filha e reconheceu que o caráter de Monique fala mais alto do que qualquer preconceito. Enquanto muitos filhos de celebridades buscam fama, Monique busca raízes. Entre colheitas, tratores e cercas de arame, ela compartilha nas redes sociais vídeos sobre o dia a dia no campo. Mostra o amor sem filtros, sem maquiagem. E é justamente essa simplicidade que conquistou mais de 1 milhão de seguidores. Monique virou símbolo de representatividade onde menos se esperava. No coração do agronegócio, um ambiente ainda marcado por conservadorismo e tradição. Mas nem todos os olhares foram gentis. Alguns comentários tentaram deslegitimar seu amor, chamando-a de a filha lésbica do Leonardo, como se a sexualidade fosse sua única identidade. Monique, com serenidade, respondeu apenas: quem planta respeito, colhe amor. Essa frase, que nasceu como uma resposta, virou um lema. Passou a ser usada em campanhas de diversidade rural e citada em programas de TV como exemplo de empatia e dignidade. O que torna sua história inspiradora é justamente a ausência de drama. Ela não precisou se justificar, lutar por manchetes ou enfrentar brigas públicas. Preferiu viver, mostrar que o amor pode florescer entre soja e girassóis. E com isso, ensinou ao Brasil que coragem nem sempre é gritar. Às vezes, é continuar sorrindo em silêncio. Mas e quando o amor encontra barreiras dentro de casa? Quando a aceitação não vem de quem mais se ama? Isso nos leva a uma história onde o talento e a verdade colidiram com o peso da tradição. Um caso que fez o país repensar o que significa ser um filho famoso. No número 14 temos Bruno Fagundes, filho do lendário ator Antônio Fagundes e da atriz Mara Carvalho. Desde pequeno, Bruno foi visto como o herdeiro natural de um dos maiores nomes da teledramaturgia. Cresceu nos bastidores da TV, entre câmeras, figurinos e aplausos. Para o público, era o exemplo perfeito do filho que seguiria o legado do pai. Mas atrás das cortinas vivia uma história de autodescoberta. Uma busca por identidade que, por muito tempo, travou dentro de si. Em janeiro de 2023, aos 33 anos, decidiu revelar ao mundo o que já vivia em silêncio. Era gay e não havia mais espaço para se esconder. A revelação foi recebida com empatia, mas também com o peso da curiosidade pública. O filho de um ícone havia se tornado, de repente, protagonista de um novo papel, o da coragem. Bruno falou abertamente sobre o medo de decepcionar o pai e sobre as agressões verbais e físicas que sofreu por ser quem é. Mas o que surpreendeu o país foi a resposta de Antônio Fagundes, que declarou em entrevista: o amor de pai é maior do que qualquer preconceito.
O gesto comoveu milhões de pessoas e transformou o ator em exemplo de empatia e desconstrução. Bruno, que já havia construído uma sólida carreira no teatro e na televisão, passou a usar sua visibilidade para falar sobre representatividade. Em novelas e peças, não fugiu de papéis que explorassem o tema da diversidade. Ao lado do ator Igor Fernandes, viveu um relacionamento público e inspirador, que ajudou a quebrar tabus dentro da própria emissora onde trabalhava. O casal mostrou ao país que o amor entre dois homens não é bandeira, é apenas amor. Mesmo com o apoio da família e do público, Bruno sempre fala sobre como o preconceito ainda se disfarça de tolerância. As pessoas dizem aceitar, mas esperam que a gente se encaixe em moldes que não são nossos, disse em uma entrevista. Por isso escolheu ser radicalmente verdadeiro, na arte, no amor e na vida. Sua postura transformou a dor da exposição em força. Bruno passou a representar uma nova geração de artistas que não querem ser aceitos apesar de quem são, mas por causa de quem são. Hoje, quando sobe aos palcos ou aparece em cena, carrega consigo uma bandeira invisível, a da liberdade de existir. E cada aplauso que recebe é também um gesto de reconhecimento de quem teve a coragem de não viver escondido. O filho do ator mais amado do Brasil se tornou um homem que aprendeu a amar a si mesmo e a ensinar os outros a fazer o mesmo. Mas nem todos os filhos de famosos encontraram o mesmo acolhimento. Em algumas famílias, o amor veio acompanhado de silêncio, mágoa e distância. E é isso que veremos no próximo caso. O de um jovem que enfrentou o peso da rejeição pública e as cicatrizes deixadas por um pai que, em vez de abraçar, preferiu se afastar. No número 13 temos Pedro Escobar, filho do jornalista e apresentador Alex Escobar, da TV Globo. O Brasil o conheceu não por entrevistas, novelas ou músicas, mas por um desabafo nas redes sociais que abalou o país. Em um post intenso e doloroso, o jovem contou que havia sido rejeitado pelo próprio pai depois de se assumir gay. Disse que enfrentava depressão desde a infância e que, ao revelar sua sexualidade, viu o pai se afastar, passando meses sem falar com ele. O texto viralizou, transformando a vida de ambos em uma exposição pública de mágoas, versões e silêncios. Alex Escobar, acostumado a sorrir diante das câmeras, precisou encarar a vida real longe do teleprompter. Em entrevistas, negou a rejeição e disse que o filho estava em crise, que suas palavras haviam sido mal interpretadas. O caso dividiu opiniões. De um lado, quem via o jornalista como vítima de uma narrativa distorcida. Do outro, quem enxergava em Pedro o retrato de muitos jovens que sofrem com o abandono emocional dentro de casa. A verdade, talvez, esteja em algum ponto entre o amor e o orgulho ferido, um espaço que tantas famílias conhecem bem. Pedro, ainda muito jovem, tentou reconstruir sua vida longe da exposição. Deixou os estudos, distanciou-se da família e passou a viver de forma independente. Nas redes sociais, mantém um discurso firme sobre saúde mental, bullying e aceitação. Fala sobre como a rejeição dentro de casa é uma ferida que não se fecha com o tempo, apenas com empatia. O amor não precisa concordar com tudo, só precisa não machucar, escreveu em uma de suas publicações mais compartilhadas. Enquanto isso, Alex Escobar tentou se reaproximar. Em uma entrevista recente, disse ainda ter esperança de reencontrar o filho e curar as feridas do passado. "É o que mais quero", afirmou com voz embargada. Mas a reconciliação ainda não aconteceu. O público, que antes via apenas um apresentador carismático, passou a enxergar o homem por trás das câmeras, com suas falhas, limites e fragilidades. A fama, que sempre parece um escudo, revelou-se apenas uma luz que acentua as sombras. A história de Pedro e Alex é o espelho de um país que ainda confunde amor com controle. É o retrato de um pai que tenta entender e de um filho que tenta se curar. Entre acusações e perdões inacabados, o que resta é o eco de uma pergunta que muitos evitam. Será que é possível amar alguém sem compreendê-lo? E é justamente essa pergunta que nos conduz ao próximo caso. O de um jovem que, ao contrário de Pedro, encontrou na aceitação do pai um abrigo. Um exemplo raro de amor incondicional vindo de um lugar inesperado. O mundo machista e competitivo da música sertaneja.
No número 12 temos Gabel, filho do cantor Solimões, da dupla Rio Negro and Solimões. Desde pequeno, cresceu cercado pelo som do violão, pelas viagens e pelos bastidores da música sertaneja. O pai vivia o auge da fama quando ele nasceu, e o menino acompanhava tudo de perto. Os shows lotados, os fãs gritando o nome da dupla, o brilho das luzes. Mas, por dentro, Gabriel vivia outro tipo de espetáculo, o de quem tentava entender o que sentia e temia o julgamento de quem mais amava. Aos 16 anos, tomou coragem e contou ao pai que era gay. O que poderia ter se transformado em uma tragédia familiar tornou-se uma das histórias mais bonitas de aceitação do meio artístico. Solimões ouviu, respirou e abraçou o filho. Disse que o amava do mesmo jeito, que nada mudava. E naquele instante, o cantor que tantas vezes falou de amor nas letras de suas músicas mostrou que também sabia praticá-lo fora dos palcos. Essa reação comoveu fãs e repercutiu na mídia como um exemplo raro de sensatez e carinho em um universo ainda dominado por estereótipos de masculinidade rígida. Gabel seguiu o próprio caminho na música, misturando influências sertanejas com o pop contemporâneo. Em entrevistas, fala com orgulho da relação que tem com o pai e reconhece que nem todo mundo tem a mesma sorte. Meu pai me ensinou que coragem não é gritar mais alto, é continuar sendo quem você é, mesmo quando o mundo te olha torto. Essa frase viralizou, inspirando jovens que ainda enfrentam o medo de se assumir. Com voz doce e letras sinceras, Gabriel vem conquistando espaço e abrindo portas para outros artistas LGBTQIA+, no sertanejo. Mas, como ele mesmo diz, o palco ainda não é um lugar totalmente seguro. Em vários shows, já precisou ouvir comentários preconceituosos e lidar com olhares que duvidavam de seu talento apenas por causa de quem ele ama. A homofobia no sertanejo é real, mas eu não canto para convencer ninguém. Canto para viver, disse certa vez. Essas palavras resumem a maturidade de alguém que transformou a dor em arte e a diferença em força. O gesto de Solimões ao aceitar o filho continua sendo lembrado como um dos momentos mais humanos da música brasileira. Pai e filho, unidos por acordes e empatia, provaram que amor e respeito ainda são as notas mais importantes de qualquer canção. Mas nem todas as histórias dessa lista foram tão harmônicas. Em algumas, a aceitação veio tarde, e em outras, não veio nunca. E o próximo caso mostra exatamente isso. O de um jovem que precisou lidar com a fé e o preconceito dentro da própria casa, enfrentando o impossível para ser apenas ele mesmo. No número 11 temos Júnior Azevedo, filho do lendário boxeador Maguila, um dos nomes mais respeitados do esporte brasileiro. Desde pequeno, Júnior cresceu cercado por troféus, medalhas e a aura de um pai considerado herói nacional. Mas o ringue onde travaria sua maior luta não tinha cordas nem juízes. Era o da aceitação. Quando se assumiu gay, o medo não era do público, mas de decepcionar aquele que mais admirava. No entanto, a resposta de Maguila foi o nocaute mais bonito de sua carreira. Ele sorriu, abraçou o filho e disse que o amor é o único título que importa. Durante muito tempo, Júnior teve medo de revelar sua verdade. Cresceu em uma sociedade que ainda associa a masculinidade à força física, ao silêncio e à resistência emocional. Como poderia ser o filho de um boxeador e não se encaixar nesse molde? As dúvidas o consumiam, mas a certeza do amor do pai o libertou. Maguila costumava dizer: "Cada um nasce com o seu dom. O meu é lutar. O dele é ser feliz." Uma frase simples, mas que ecoou como um manifesto contra o preconceito. Com o tempo, Júnior passou a usar sua voz para inspirar outros jovens. Nas redes sociais, fala abertamente sobre a importância de pais e mães apoiarem seus filhos, independentemente de quem eles amem. "O abraço do meu pai me salvou mais do que qualquer terapia", disse certa vez. A frase rodou o país, sendo compartilhada por páginas e programas que destacaram o gesto de amor de Maguila como exemplo de paternidade verdadeira. Infelizmente, a trajetória dos dois foi interrompida pela morte do boxeador, que nos deixou em 2024. Júnior, emocionado, relembrou uma das últimas conversas com o pai. "Ele me disse para continuar lutando, mas agora pela minha felicidade." E é exatamente isso que ele faz.
Continua a luta, mas não mais por títulos, e sim por respeito. Cada fala sua carrega um pedaço da herança deixada por Maguila. A força que não fere, mas acolhe. O legado de Maguila e Júnior é o lembrete de que o amor verdadeiro não conhece regras nem moldes. É aquele que protege, que abraça, que entende. E se um lutador foi capaz de vencer o preconceito com o coração, quantos mais poderiam fazer o mesmo? Mas nem sempre a coragem encontra apoio. Às vezes, o preconceito vem disfarçado de fé. E o próximo caso revela exatamente isso. O de um jovem que foi levado a um exorcismo para curar quem ele era, e que transformou essa dor em resistência e voz. No número 10 temos Alexandre Mortágua, filho do ex-jogador Edmundo e da modelo Cristina Mortágua. Nascido no auge da fama dos pais, Alexandre cresceu cercado por flashes, manchetes e expectativas. Mas por trás das fotos em revistas e dos sorrisos posados, havia uma história marcada por dor, distância e busca por aceitação. Aos 14 anos, ele revelou à mãe que era gay, e o que deveria ter sido um momento de amor e compreensão se transformou em trauma. Cristina, mergulhada em crenças religiosas e pressões sociais, tentou curá-lo com um ritual de exorcismo. Alexandre relatou o episódio anos depois, em entrevistas e no documentário que ele mesmo dirigiu. Contou que, ao chegar em casa, encontrou o ambiente tomado por cânticos e óleo ungido. A mãe, desesperada, tentou expulsar um espírito que jamais existiu. Ela queria salvar a minha alma, mas feriu o meu coração, disse o cineasta. O episódio marcou o rompimento entre os dois. Alexandre fugiu de casa e passou a morar com a avó enquanto tentava entender o próprio lugar no mundo. O pai, Edmundo, estava ausente. Não havia diálogo, nem presença. Apenas o silêncio. Com o passar dos anos, Alexandre encontrou na arte um refúgio. Estudou cinema e começou a transformar suas experiências em narrativa. Seus filmes e roteiros carregam o peso da rejeição e a beleza da superação. O menino que foi exorcizado por amar diferente se tornou um homem que exorcizou o medo através da arte. Hoje, fala abertamente sobre o perdão e o poder da reconciliação. Disse que aprendeu a compreender a mãe não como vilã, mas como alguém presa às próprias crenças. O reencontro entre mãe e filho aconteceu anos depois em um programa de televisão. Cristina pediu desculpas em público, chorando. Alexandre aceitou. Disse que o perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Desde então, os dois mantêm uma relação mais leve, marcada por respeito e aprendizado. Ela errou tentando acertar, resume ele. Essa frase simples e poderosa mostra a maturidade de quem transformou dor em empatia. A história de Alexandre é um lembrete de que o preconceito muitas vezes nasce do medo e que o amor precisa ser mais forte do que ele. O cineasta é hoje símbolo de resistência, usando sua voz para que nenhuma outra criança viva o que ele viveu. Mas o que acontece quando a fé, que deveria acolher, se torna a maior barreira entre mãe e filho? É o que vamos ver no próximo caso, uma história em que o amor precisou enfrentar o altar da religião. No número 9 temos Lucas Santos, filho da cantora e pastora Eila Santos, uma das vozes mais conhecidas da música gospel no Brasil. Cresceu dentro da igreja entre corais, cultos e versículos. O público o conhecia como o filho abençoado da pastora, aquele que um dia seguiria os passos da mãe no ministério. Mas a vida de Lucas tomou outro rumo. Um caminho onde fé e identidade pareciam caminhar em direções opostas. Quando se assumiu gay, o choque atravessou os púlpitos e as redes sociais. A reação da mãe foi algo que poucos esperavam. Ao invés de expulsá-lo ou tentar curá-lo, Eila escolheu o amor. Publicamente declarou: "Os filhos são herança do Senhor, mas não são propriedade dos pais." A frase viralizou. Em um meio marcado pela rigidez e pelos dogmas, a cantora se destacou por algo simples e poderoso: a empatia. Disse que não precisava concordar com as escolhas do filho para continuar amando-o e que a fé dela não seria usada como arma. Essa postura corajosa lhe rendeu críticas e, ao mesmo tempo, admiração. Lucas, por sua vez, decidiu mostrar o que significa viver sua verdade. Nas redes sociais, passou a compartilhar fotos e vídeos se apresentando como drag queen,
com figurinos exuberantes e performances inspiradas em artistas pop. A transformação surpreendeu até mesmo quem o acompanhava desde criança. A voz doce que antes louvava em igrejas, agora entoava versos de liberdade e autoaceitação. E curiosamente o amor da mãe permaneceu o mesmo, firme, inabalável, quase divino. Mas o caminho não foi fácil. Lucas sofreu ataques, perdeu amizades e chegou a ser alvo de ofensas vindas de pessoas que um dia o chamaram de irmão. A intolerância o feriu, mas não o calou. Em entrevistas costuma dizer: "Minha fé continua a mesma. Só entendi que Deus não me odeia." Essa frase se tornou símbolo de uma geração que tenta conciliar espiritualidade e autenticidade, e que vê no amor materno uma força capaz de derrubar muros erguidos pela religião. Hoje, mãe e filho seguem juntos, cada um à sua maneira, ensinando que fé e aceitação podem caminhar lado a lado. Eila, com sua postura serena, se tornou inspiração para outras famílias evangélicas, mostrando que é possível amar sem condições. Mas nem todas as histórias terminam em reconciliação. Às vezes, a dor do distanciamento é tão grande que ultrapassa gerações. E o próximo caso prova que nem mesmo o tempo cura o silêncio entre pai e filho. No número 8 temos Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos e filho de Cíntia Abravanel, a primogênita do apresentador. Desde pequeno, Tiago cresceu sob a sombra de um império da comunicação, o sobrenome que representa poder, fama e tradição. O público o via como o neto sorridente, herdeiro de uma das famílias mais conhecidas do país. Mas, por trás do carisma e da simpatia, havia um jovem que lutava para se libertar do peso de um nome e da expectativa de perfeição. Quando se assumiu gay, o país inteiro quis opinar, mas Tiago só queria existir. A primeira a saber foi a mãe, que recebeu a notícia com serenidade. Cíntia Abravanel revelou que já sabia desde cedo e que seu único medo era o sofrimento que o filho poderia enfrentar pela exposição. "Eu só não queria vê-lo machucado", contou em uma entrevista. A reação de Silvio Santos, no entanto, foi envolta em mistério. Não houve escândalo, mas também não houve aproximação. Tiago sempre disse que o avô era uma figura distante, alguém presente nos palcos, mas ausente nas relações. Não faltava amor, faltava convivência, disse certa vez. Apesar da distância familiar, Tiago construiu uma carreira sólida e multifacetada. Brilhou no teatro musical, na televisão e até no Big Brother Brasil, onde emocionou o público com sua autenticidade e vulnerabilidade. Falava abertamente sobre os desafios de crescer em uma família tradicional e sobre o quanto foi difícil encontrar seu próprio espaço. "As pessoas esperavam que eu fosse uma cópia do meu avô. Eu só queria ser eu mesmo." Suas lágrimas e risos na casa mais vigiada do país tornaram-se símbolo de humanidade em meio ao espetáculo. Tiago encontrou o amor no produtor Fernando Poli, com quem vive um relacionamento estável há mais de 5 anos. Juntos formam um casal discreto que prefere a vida privada aos holofotes. O cantor costuma dizer que a felicidade mora nas coisas simples: cozinhar juntos, cantar em casa, rir das próprias falhas. "O amor é o meu show favorito", brincou em uma entrevista recente. A frase se espalhou como um sopro de leveza em um mundo ainda cheio de julgamentos. O caminho de Tiago é um lembrete de que nem sempre os laços de sangue são sinônimo de apoio, mas também mostra que é possível construir família a partir do afeto e não do sobrenome. O neto do homem mais poderoso da TV brasileira escolheu ser vulnerável em um palco onde todos vestem máscaras. Mas nem todos tiveram a mesma chance. O próximo caso mostra o que acontece quando a exposição vem antes da escolha e a liberdade é roubada por uma lente que captura a intimidade sem pedir permissão. No número 7 temos Teodoro Cochrane, filho da icônica Marília Gabriela, uma das jornalistas mais respeitadas e admiradas do país. Teodoro cresceu sob o olhar atento do público, que acompanhava cada passo da mãe, cada entrevista, cada gesto. Era inevitável que, cedo ou tarde, os holofotes também se voltassem para ele, mas ninguém imaginava que seria de forma tão abrupta. Em 2015, Teodoro viu sua intimidade ser exposta sem aviso. Foi fotografado por paparazzi beijando outro homem no Carnaval de Salvador.
A imagem correu o país e, em poucas horas, sua vida privada se transformou em espetáculo. A repercussão foi cruel. O nome do jovem, até então associado apenas ao talento no teatro e na moda, passou a ser usado como manchete sensacionalista. Em vez de aplausos por suas peças ou figurinos premiados, ele recebeu julgamentos. De repente deixei de ser o filho da Marília Gabriela para ser o filho gay da Marília Gabriela, contou em uma entrevista. A frase resume o peso de ter sua identidade reduzida a um rótulo. Para quem sempre viveu cercado de câmeras, a exposição repentina teve gosto de invasão. A relação com a mãe, no entanto, permaneceu sólida. Marília, acostumada a lidar com o público e com o poder das palavras, ofereceu o silêncio protetor que o filho precisava. Em vez de discursos, deu acolhimento. Em vez de escândalo, deu amor. Ela é minha fortaleza, diz Teodoro até hoje. Esse apoio foi fundamental para que ele conseguisse transformar a dor em combustível criativo. Pouco tempo depois do episódio, escreveu: dirigiu e estrelou peças sobre identidade, sexualidade e vulnerabilidade, usando a própria vida como matéria-prima para a arte. Ao longo dos anos, Teodoro construiu uma carreira sólida, se destacando como ator, figurinista e artista plástico. Recebeu prêmios importantes, foi indicado ao Prêmio Shell e conquistou o respeito da crítica. Mas mais do que isso, conquistou paz. Aprendi que ser eu mesmo é um ato político, disse. Em um país onde a homofobia ainda mata, existir publicamente é resistência. Cada personagem que cria, cada figurino que desenha, é uma forma de dizer ao mundo: eu sobrevivi. A história de Teodoro mostra que o preconceito não escolhe classe, fama ou sobrenome. Mesmo o amor de uma mãe famosa não protege totalmente dos olhares cruéis da sociedade. Mas também mostra que a arte é o antídoto para a rejeição e que a beleza nasce da verdade. E se para Teodoro a exposição foi um acidente, o próximo caso revela alguém que escolheu viver o amor publicamente, sem medo, sem disfarces e com a coragem de quem acredita que ser feliz é o maior ato de rebeldia. No número 6 temos Camille Vitória, filha da eterna loira do Tchan, Carla Pérez, e do cantor Xande, do grupo Harmonia do Samba. Desde criança, Camille viveu cercada de música, dança e câmeras. O Brasil acompanhou seu crescimento nas redes sociais e em programas de TV, sempre com curiosidade sobre a família que se tornou símbolo de alegria e sucesso. Mas enquanto o público via glamour e felicidade, Camille enfrentava um dilema íntimo. Como ser livre em meio à exposição constante? A resposta veio em forma de amor. Simples, verdadeiro e, para muitos, inesperado. Em 2023, Camille revelou publicamente o relacionamento com Daisy, uma jovem americana que vive em Austin, no Texas. A notícia se espalhou rapidamente e provocou surpresa até entre os fãs mais antigos da família. A filha do casal mais popular dos anos 2000 havia se apaixonado por outra mulher. Nas redes, os comentários se dividiram entre apoio e choque. Mas o que chamou a atenção foi a reação dos pais. Carla Pérez e Xande optaram pela maturidade. Declararam que o amor da filha é motivo de orgulho e que a felicidade dela está acima de qualquer julgamento. A postura dos dois desmontou rumores e preconceitos. Durante muito tempo, circularam boatos de que Xande teria reagido mal ao relacionamento. Foi ele mesmo quem desmentiu com uma mensagem pública emocionante. A gente quer ver nossos filhos felizes, e a felicidade dela é a nossa. Com essa frase simples, um dos artistas mais respeitados do axé mostrou que o amor é mais forte do que a opinião alheia. O gesto foi amplamente elogiado nas redes e transformou Camille em símbolo de representatividade entre filhos de celebridades brasileiras. Discreta, ela evita os holofotes. Vive entre Orlando e Austin e prefere registrar nas redes apenas momentos tranquilos ao lado da namorada. A gente não quer ser exemplo de nada, só quer viver, escreveu em um post recente. A sinceridade do texto conquistou milhares de curtidas e comentários de pessoas que se sentiram representadas. Para muitos, ver uma filha de artistas tão conhecidos vivendo um amor homoafetivo, sem medo, foi inspirador. A história de Camille mostra que o tempo e o amor
são capazes de curar os preconceitos mais antigos. Carla e Shandy, que construíram carreiras embaladas por ritmo e alegria, ensinaram ao país que o respeito é a melodia mais bonita que uma família pode tocar. Mas nem todas as histórias têm essa harmonia. Às vezes, a aceitação vem de forma inesperada e de alguém que o mundo jamais imaginaria capaz de tanta ternura. O próximo caso nos leva a um universo bem diferente, o das lutas e dos ringues, onde um campeão provou que o coração pode ser mais forte do que qualquer soco. No número 5 temos Juan Freitas, filho do tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas. Desde pequeno, o sobrenome carregava peso e expectativa. Crescer sendo filho de um dos maiores lutadores do país significava lidar com a imagem da força, da virilidade e da coragem. Mas para Juan, coragem nunca foi sobre vencer no ringue, e sim sobre ser quem ele é. Aos 16 anos, decidiu contar ao pai que era gay. O momento, que poderia ter sido de tensão, virou um marco de amor e aceitação. Popó ouviu em silêncio, sorriu e respondeu com a calma de quem entende a vida além dos rótulos. Filho, o importante é você ser feliz. A reação do boxeador comoveu o país quando veio a público. Conhecido pela postura firme e pela trajetória repleta de desafios, Popó provou que o verdadeiro campeão é aquele que vence o preconceito dentro de casa. Contou em entrevistas que o amor de pai está acima de qualquer julgamento e que aprendeu com o filho o valor da empatia. Quando ele me contou, eu só quis abraçar. Vi o medo nos olhos dele e quis tirar esse medo dali, disse emocionado. Essas palavras viralizaram, sendo compartilhadas por páginas e programas como Exemplo de Paternidade Moderna. Juan, por sua vez, falou sobre o medo que sentia antes da conversa. Contou que imaginava um cenário de rejeição, de gritos, de afastamento, mas encontrou acolhimento. Eu pensei que ia ser o vexame da família e acabei sendo o orgulho do meu pai, declarou. Hoje, ele vive abertamente sua identidade, participa de projetos sobre diversidade e usa sua história para inspirar outros jovens. Sua relação com o pai se tornou ainda mais próxima, marcada por respeito e companheirismo, mas a trajetória também trouxe desafios. Quando decidiu expor sua vida nas redes sociais, Juan recebeu ataques e mensagens de ódio, especialmente de fãs conservadores do pai. Popó, sem hesitar, defendeu o filho publicamente. Mexeu com ele. Mexeu comigo. Essa atitude fez o público enxergar o lutador de outra forma, não apenas como atleta, mas como pai, como ser humano, como exemplo. O homem que já derrubou adversários em ringues ao redor do mundo mostrou que o maior nocaute é o do preconceito. A história de Juan e Popó prova que o amor sempre vence, mesmo nas arenas mais duras. Que masculinidade e carinho não são opostos, e que ser forte também é saber abraçar. Mas o próximo caso mostra que nem sempre a vida dá tempo de consertar as feridas. Às vezes, a reconciliação chega tarde demais, e o silêncio se torna a única lembrança que resta entre pai e filho. No número 4, temos Diego Montes, filho da apresentadora Sônia Lima e do saudoso jornalista e político Wagner Montes. Cresceu em meio à televisão, acompanhando os bastidores dos programas do pai e o talento da mãe. Desde cedo, Diego se apaixonou pelo palco e pela atuação. Mas por trás da alegria das câmeras, carregava um segredo que o consumia, sua orientação sexual. O medo de decepcionar o pai, um homem conhecido por sua postura firme e personalidade forte, o impedia de revelar quem realmente era, e quando finalmente encontrou coragem, já era tarde. Wagner Montes havia partido. O peso do que não foi dito se transformou em um fardo silencioso. Diego revelou em entrevistas que nunca chegou a conversar com o pai sobre o assunto e que essa ausência o marcou profundamente. Ele morreu sem saber quem eu sou por completo, disse com a voz embargada. Mas em vez de deixar a dor paralisá-lo, decidiu transformar a falta em motivação. Seguiu a carreira artística e encontrou no teatro e na TV um espaço para se expressar com verdade. Cada personagem, cada cena, passou a ser uma forma de diálogo com o pai, uma conversa que o tempo não permitiu. O reencontro simbólico aconteceu no palco.
Diego interpretou o próprio pai no musical Silvio Santos Vem Aí e descreveu o momento como uma catarse. Enquanto atuava, senti que ele finalmente me via, disse em uma entrevista emocionante. O espetáculo, mais do que uma homenagem, foi um pedido de perdão e também um gesto de amor. O público se emocionou e até os colegas de elenco reconheceram a entrega do ator, que transformou saudade em arte. Hoje, Diego fala abertamente sobre sua sexualidade e o impacto que o preconceito tem na saúde mental de jovens LGBTQIA+. Relembra que o medo de decepcionar os pais é um dos maiores obstáculos na vida de muitos. A gente passa anos ensaiando a verdade e às vezes ela não estreia nunca, afirmou. Suas palavras ecoam entre aqueles que ainda vivem à sombra do silêncio familiar. Com o tempo, aprendeu a perdoar não apenas o pai, mas também a si mesmo, por ter demorado tanto a se libertar. A história de Diego Montes é um lembrete doloroso de que o amor precisa ser dito em vida, que palavras guardadas se transformam em fantasmas que nos acompanham para sempre. E se Diego encontrou na arte uma forma de reencontro, o próximo caso mostra alguém que usou a própria dor como semente de criação, um artista que transformou a rejeição em inspiração e fez da vulnerabilidade o centro da sua obra. No número 3 temos Mauro Souza, filho do cartunista Maurício de Souza, o gênio por trás da Turma da Mônica. Crescer como herdeiro de um dos maiores ícones da cultura brasileira não é tarefa simples. Mauro viveu a infância cercado por personagens, quadrinhos e admiração, mas também por olhares curiosos e expectativas que pareciam moldar até mesmo sua forma de existir. Desde cedo sabia que era diferente, mas demorou anos para entender o que isso significava e, principalmente, como o mundo reagiria quando ele decidisse ser autêntico. Aos 18 anos, Mauro conversou com a mãe, Alice Takeda, sobre sua sexualidade. O diálogo foi natural e terno. Ela o acolheu com amor e compreensão. Já a conversa com o pai foi um pouco diferente. Quem contou a Maurício foi a própria Alice, que o fez compreender que o filho continuava sendo o mesmo menino curioso e sensível de sempre. A reação do criador da Turma da Mônica surpreendeu o público anos depois. Em 2019, Maurício fez uma publicação nas redes sociais apresentando orgulhosamente Mauro e seu marido, Rafael Tomé, com a legenda "Eu, meu filho e meu genro". O gesto simples emocionou o país. Em uma sociedade ainda dividida por preconceitos, ver o pai mais amado das histórias em quadrinhos celebrar o amor do filho foi simbólico e inspirador. Maurício mostrou que aceitação não é apenas um discurso bonito, é atitude. E com isso, ensinou que o verdadeiro amor paternal não exige entendimento prévio, apenas empatia. Desde então, Mauro e Rafael passaram a ser presença constante em eventos da Maurício de Souza Produções, inclusive em projetos voltados para a diversidade e representatividade. Mauro fala abertamente sobre o privilégio de ter sido acolhido, mas também sobre a responsabilidade de representar tantos que não tiveram a mesma sorte. Em entrevistas, ele costuma dizer: se o filho do Maurício de Souza pode ser quem é e ainda assim ser amado, talvez mais pais entendam que isso é o normal. Seu trabalho na empresa do pai vai além da gestão. É uma forma de garantir que as novas gerações cresçam lendo histórias onde o amor é livre e plural. A trajetória de Mauro e Maurício é uma das mais inspiradoras dessa lista. Prova que o amor verdadeiro não precisa ser reaprendido. Ele já nasce dentro da gente, basta não sufocá-lo com o medo do julgamento. Mas nem sempre o amor vem acompanhado de compreensão. O próximo caso mostra o que acontece quando a exposição pública invade a vida privada e transforma uma simples confissão em uma tempestade de opiniões e manchetes. No número 2 temos Kenui Moliterno, filho do ator Cadu Moliterno e da produtora Ingrid Saldanha. Diferente do pai, conhecido por papéis intensos e pela imagem de galã das novelas brasileiras, Kenui sempre preferiu o anonimato. Cresceu entre câmeras e roteiros, mas escolheu um caminho longe da fama. Em 2016, mudou-se para os Estados Unidos, onde começou a construir uma vida discreta e livre de rótulos. Foi lá, em meio à tranquilidade do Oregon, que encontrou o amor. E com ele, a coragem de se mostrar ao mundo como realmente é. Durante uma viagem em 2022,
Kenui publicou nas redes sociais fotos ao lado do namorado, o californiano Tyler, biólogo e ativista ambiental. As imagens mostravam o casal em paisagens naturais, sorrindo, sem esconder o afeto. A internet reagiu com surpresa e carinho. O filho de um dos maiores nomes da televisão brasileira havia se assumido publicamente, e a reação foi uma das mais bonitas dessa lista. O pai, Cadu, ao descobrir a notícia por telefone, se emocionou. Ele chorou. Eu também. Foi o choro mais libertador da minha vida, revelou Kenui em uma entrevista. A resposta de Cadu Moliterno foi imediata. Apoio incondicional. O ator, que sempre defendeu valores de liberdade e respeito, afirmou que nada poderia abalar o amor por seu filho. O que me importa é o coração dele, não quem ele escolhe amar. A frase, simples e sincera, rodou o país. Em tempos de intolerância, o gesto de Cadu se destacou como um lembrete de que o amor paterno não precisa ser moderno, só precisa ser verdadeiro. Kenui e Tyler vivem juntos nos Estados Unidos, compartilhando causas ambientais e campanhas de conscientização contra a homofobia. Em um de seus textos mais marcantes, Kenui escreveu: "Meu pai sempre foi herói de novelas. Hoje, ele é o herói da minha vida." A publicação viralizou, e o nome de Cadu Moliterno voltou às manchetes. Não por um papel, mas por um exemplo. A relação dos dois, construída à distância, tornou-se símbolo de empatia e compreensão. A história de Kenui é uma daquelas que enchem o coração. Mostra que o amor é o idioma mais universal que existe. Não precisa de tradução nem de manual. Um pai, um filho e a liberdade de viver sem medo. E é com esse sentimento que chegamos ao final dessa jornada, onde o último nome da lista, o mais polêmico e inspirador, vai te mostrar que coragem e verdade podem mudar o mundo. No número 1 temos Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, uma das mulheres mais populares e polêmicas da história da música brasileira. Desde criança, Tami viveu cercado de holofotes. Era o filho da rainha do rebolado, o menino que cresceu no meio da fama, das turnês e dos palcos iluminados. Mas por trás do brilho, havia um jovem que travava uma batalha íntima contra o espelho, a sociedade e, em muitos momentos, contra o próprio medo. O Brasil o viu mudar, amar, chorar e renascer sob o olhar implacável de um país acostumado a julgar o que não entende. Durante a adolescência, Tami tentou se encaixar. Cortou o cabelo, mudou o jeito de vestir, mas ainda sentia que o mundo o via como algo que ele não era. Foi apenas na vida adulta que teve coragem de assumir sua identidade como homem trans. A decisão, embora libertadora, o transformou em alvo de críticas, ataques e piadas cruéis. Programas de TV exploravam sua transição como espetáculo, manchetes o chamavam de "a filha que virou filho", e a internet, impiedosa, o colocava no centro de debates que raramente o tratavam como pessoa. Mesmo assim, ele seguiu. Não para provar nada, mas porque viver era a única forma de resistir. A relação com Gretchen passou por altos e baixos. No início, ela também teve dificuldade em compreender o que o filho vivia. Tentou encontrar respostas na fé, na psicologia, no tempo. E o tempo, como sempre, foi o melhor professor. Hoje, Gretchen é uma das maiores apoiadoras de Tami, defendendo-o publicamente e usando sua influência para lutar contra o preconceito. "Meu filho me ensinou o que é amor incondicional", disse em uma entrevista. Essa frase, vinda de alguém que viveu tantos julgamentos, carrega o peso de um milagre, o de uma mãe aprendendo a amar de novo, sem medo do olhar dos outros. Casado com Andressa Ferreira, Tami formou uma das famílias mais visíveis e representativas do país. O casal enfrentou o ódio, mas respondeu com amor e serenidade. Em 2020, nasceu Bento, fruto de fertilização in vitro, um bebê que se tornou símbolo de esperança e da nova geração de famílias brasileiras. "As pessoas achavam que eu não poderia ser pai, e hoje eu sou o melhor pai que consigo ser", declarou Tami em um programa de TV. A imagem dele segurando o filho se tornou uma das mais poderosas da luta por igualdade.
Não um grito, mas um gesto de amor que fala mais alto do que qualquer discurso. A história de Tami Miranda é a síntese de tudo o que vimos até aqui. A coragem de existir em um país que insiste em rotular. Ele transformou o preconceito em plataforma, o julgamento em aprendizado e o ódio em compaixão. Mostrou que ser verdadeiro é o maior ato de rebeldia que existe. E ao final desta lista, fica uma verdade simples e profunda. A fama pode abrir portas, mas é o amor, dentro e fora de casa, que mantém essas portas abertas. Essas histórias provam que por trás dos sobrenomes e dos holofotes, existem pessoas reais, que amam, sofrem e lutam apenas para serem quem são. No fim, não é a fama que define ninguém, mas a coragem de viver com verdade. O amor, quando é genuíno, não precisa de aprovação. E agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te tocou? Deixa aqui nos comentários e conta também de qual cidade e país você está assistindo o canal Vidas por Trás da Fama. Aproveita para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tem novas histórias emocionantes por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, aqui no Vidas por Trás da Fama.